Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Senhor, aqui estamos nós, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, permita que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, para que, Senhor, possamos evoluir, para que possamos tirarmos de dentro de nós, Senhor, todos os males que trouxemos, Senhor, de vidas passadas. Nos dê, Senhor, o esclarecimento, nos dê a luz do entendimento, nos dê, Senhor, as forças necessárias para vencermos a nós mesmos, Senhor, para evoluirmos, para crescermos. Que a sua paz, que o seu imenso amor aqui se faça presente, Senhor, a nos envolver agora e para tudo e todo sempre. Que assim seja. Segunda parte a fé que transporta a montanha. Quem vai transportar as montanhas é você, médium. Se nós não pedirmos, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos coragem para transportar, retirar, desmagnetizar, limpar, solver, nada vai acontecer. Essa fé é trabalho, é esforço, é dedicação da nossa mente, é concentração do trabalhador. Alguns médiums, estou dizendo em todos os locais, em todos os ambientes, mas estamos falando aqui para os espíritas. Alguns médios tudo tem que aprender. Por quê? Porque nada desenvolveram em outras reencarnações. Se ocuparam de trabalhos materiais, de outras atividades, e não desenvolveram a sua mediunidade, a sua vidência, a sua percepção, a sua sintonia para com Deus. Então, esses espíritos, eles ainda têm muito que aprender a nível de mediunidade. Estou falando de encarnado e desencarnado também, porque milhares de criaturas morrem sem ter nada de sensibilidade, de não ter entendido Deus, de não ter entendido nada, uma existência inútil, inerte sobre a Terra. Então, quando o processo de volta, o processo reencarnatório, volta dessa mesma maneira, sem ter esse preparo íntimo da alma. É evidente a natureza retardatária, quer dizer, retardou por ele mesmo. Não que Deus fizesse ele nascer com essa deficiência. Todos nós nascemos iguais. Todos nós temos direitos iguais. Uns aproveitam e outros não. Uns se esforçam e outros não. Essa que é a nossa realidade. Elas dificilmente penetram as instruções do que aprendeu. Então, essa alma que a pessoa fala assim, você vai no centro que vai te ajudar. E ela não vai lá para aprender, ela não quer saber, ela vai lá para ver se alguém arranca o problema dela de reencarnações e reencarnações, vê se encontra um médium espírita que pega o problema dela, o karma dela, para solucionar. Essa é a ideia geral. Quase que 90% ou mais das pessoas que vão ao centro espírita. Não só o centro espírita kardecista, mas qualquer outro centro de umbanda, de candomblé, de qualquer meio. Ela vai lá para ver se aquele médium tem força suficiente para limpar os seus caminhos. Os espíritos o podem fazer, no sentido de nós podemos ajudar, mas somente o médium pode limpar aquilo que ele foi. Somente o médium
para higienizar a sua alma. E por essa razão, quando eu digo, médios, não se intrometa na vida dos outros, cuida da sua, porque você tem reencarnações e reencarnações para você aliviar, limpar e higienizar o seu karma. Mas nós devemos ensinar os outros. Quando nós temos este conhecimento e não ensinamos às outras criaturas o desenvolvimento, o aprimoramento, o estudo, eu me torno uma pessoa egoísta. Egoísta. E eu estou aqui porque eu sei que tudo aquilo que eu estudo, que eu aprendo, necessariamente precisa ser distribuído, por menor que seja o meu aprendizado. Todos nós temos algo para dar e ensinar. Então, neste processo, eu devo cuidar de mim para a minha evolução, para ajudar a minha família e também para orientar as criaturas. Faz parte do crescimento dos dons que Deus nos deu da mediunidade para cada ser. Se não concluir nesta vida, ficará para a próxima reencarnação. Se nós não aliviarmos essa reencarnação, se nós não tirarmos os nossos defeitos, se nós não abrirmos os nossos caminhos, se nós não cuidarmos do corpo físico, da nossa alma, do perispírito, do duplo etéreo, nós vamos voltar na próxima reencarnação com os mesmos problemas. Então, quanto mais solucionarmos nessa, quanto mais cuidarmos de nós, quanto mais aliviarmos as nossas mentes, nosso corpo físico, quanto mais luminosidade colocarmos na nossa alma, melhor nós nasceremos na próxima reencarnação. Quanto mais nos libertarmos dos nossos erros, nós nasceremos melhor. Esse é o objetivo da doutrina dos espíritos, nos preparar para o nosso crescimento. Já renascem com o conhecimento. Alguns médios já trazem de outras vidas suas experiências. E então, com a educação intuitiva, visão e percepção. Então, tem médios que já nascem videntes, tem a intuição, tem a visão, tem a percepção. Por quê? Já desenvolveram em outras vidas. Porque ninguém nasce aqui privilegiado. Tudo é questão de trabalho e aprendizado. Então, quem aprende, porque desenvolve. A vidência, a intuição, a percepção, nós podemos desenvolvê-las. Tudo pode ser desenvolvido, a mediunidade, a vidência. Podemos não ter, mas são suscetíveis de desenvolvimento. Por quê? Porque nós temos os germes da vidência, da percepção, da intuição, da mediunidade. Toda a nossa capacidade de espírito está dentro de nós. E assim que nós acionamos esses departamentos de vidência, de intuição, de percepção, de análise, de busca, nossa alma começa a crescer, a acrescentar em si mesmo essa melhora. Então, toda a melhora da alma provém do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação íntima de crescimento. E isso daí tudo são feitos em outras reencarnações. Então, vamos aproveitar essa reencarnação belíssima que nós temos. Eu falo que é belíssima, porque hoje, no nosso processo que nós estamos, a comida está mais fácil, ninguém precisa ir lá plantar na roça, nossa caminha está mais fofinha, nossa casa tem parede,
Nós não estamos morando nas cavernas, nós não estamos arrancando raiz para comer, igual na África. A maioria vive assim, uma vidinha saudável. Arrozinho, feijãozinho, luz elétrica. Ninguém está aqui ainda com a lamparina. Então, veja bem, quantas coisas boas nós temos nessa reencarnação. Além do carrinho, do asfalto. Ixi, tem muita coisa. Roupinha, tecido pronto. Antes tinha que plantar o algodão, tinha que tecer ele, tinha que fazer as malhas. Hoje, nós estamos aqui, tudo mais fácil. Até as panelinhas mais fáceis. Então, veja bem, nós podemos aproveitar essa reencarnação porque ela é uma bênção de aprendizado que nós temos. Não só a internet, todo esse sistema. É belíssimo o que nós estamos em crescimento. Telefone, televisão e assim por diante. É imensurável este aprendizado nesta reencarnação. A base da fé. A base da fé é ter a inteligência perfeita naquilo que se deve crer. A minha capacidade de raciocínio é ver, observar e analisar. Se as almas dos mortos, elas aparecem, elas falam, elas se comunicam, eu tenho que usar a minha inteligência, a minha capacidade de raciocínio e verificar a veracidade da vida após a morte. E não acreditar naquilo que as pessoas dizem. Que as pessoas dizem, a alma foi para o inferno. Tudo bem. Se aparecer um espírito e falar, estou no inferno, qual é o inferno dele? A consciência dele. Porque o espírito, cada um está na sua escuridão ou na sua luz. Nós vivemos nos mundos, cada um tem sua luminosidade ou suas trevas. Então, o espírito, quando ele aparece para nós nas trevas, é porque ele não aprendeu a mutar-se. Ele não aprendeu a usar a fé. Ele não aprendeu a automodificar-se. Ele está na inércia da alma. E por isso ele está escuro, preto e infeliz. Já as almas generosas, claras, elas compreendem a grandiosidade do Criador e passam, então, pela lógica e pela razão, a auxiliar a outras criaturas a saírem da escuridão. Então, por essa razão, a fé, o entendimento e a compreensão nos faz um trabalho redentor de dignidade e honra. É preciso, sobretudo, compreender a vida após a morte, compreender a reencarnação e o que é que eu posso fazer de melhor pela minha reencarnação, por essa oportunidade generosa em que eu estive e estou aqui na Terra. Então, essa compreensão é importantíssima. Tudo que nós temos aqui de prova e de expiação é para a melhora e a evolução da nossa inteligência. Tudo. Então, os males devem ser transformados em bênção. Tem um mal na sua vida? Transforma em luz. Tem um mal? Transforma em bênção. Então, essa é a compreensão da doutrina. Os males se transformados em luz, em esperança, em fé, em bondade. E não ficarmos lamentando o mal da nossa vida. Nós devemos parar de lamentar e transformar a nossa fé de forma luminosa. Para crer, não basta ver. Então, não basta eu ver o espírito para me acreditar. Eu preciso estudar o perispírito. Eu preciso estudar a morte. Eu preciso estudar a condição, por que que ele aparece para mim? Por que que eu vejo as almas dos mortos? Qual é a minha condição? Por que que ele aparece? Por que que ele sofre? Por que que ele é luminoso? Então, o porquê do porquê e do como
é o que faz a filosofia espírita. Filosofia é por quê? Como? Quando? É isso, é o saber, é o buscar a resposta correta para a transformação do ser humano. Precisamos de raciocínio e do livre-arbítrio para realizarmos qualquer coisa. Então, se eu não tiver liberdade, eu não vou aprender. Quando se fala assim, ai, não mexe com os espíritos, deixa os espíritos aonde que estão. Isso é um impedimento. Ai, não mexa na sua mediunidade. Ai, não mexa. Ué, então está tendo um impedimento? Então, eu não estou tendo a liberdade de estudar. Eu não estou tendo a liberdade de ver. Se eu falo, eu quero falar com meu pai e minha mãe, e alguém fala, larga os espíritos para lá, não mexe, não. Então, eu estou sendo impedida, neutralizada, meu livre-arbítrio não está sendo colocado em pauta. A minha liberdade de pesquisa. Então, as pessoas podem nos influenciar com os seus preconceitos para a sua forma de pensar. Elas têm medo dos espíritos e, por sua vez, também não nos deixam verificar a vida após a morte. Então, médium não precisa ter medo dos espíritos. Por quê? Os espíritos não podem nos fazer mal. Mesmo que ele fale assim, eu vou te matar, eu vou te picar, vou arrancar sua orelha, vou cortar seu pescoço. Ele pode emanar um fluido, mas ele não vai poder fazer isso. Ele falar é uma coisa e poder fazer é outra, bem diferente. Já o vivo, num corpo carnal, se ele falar, eu te mato, eu te pico, eu arranco sua cabeça e tiro os seus dedinhos, ele pode fazer. Porque no processo de estar encarnado, ele tem a liberdade e a vida material em que ele pode tirar o nosso direito à vida. Pode fazer o aborto, pode matar, pode fazer um monte de coisas erradas. O impedimento está somente na liberdade dele fazer ou não. Então, o ensino é baseado na pesquisa. Enquanto nós não estivermos ajudando os espíritos que foram passados pelo aborto e ele não falar para nós o que ele sentiu, quais a violência que lhe causaram a nível de perispírito, e não se fizer essa pesquisa, as pessoas acreditarão que podem continuar matando quanto quiser. Mas a manifestação dos abortados vai nos fazer refletir e analisar a violência sobre o ser humano e a falta de liberdade em que o espírito se encontra. Então, tudo que nós estamos vivenciando, quando as almas dos mortos se manifestam, elas nos falam as suas realidades após a morte, as impressões da matéria. E isso que é o estudo que nós temos que fazer. Nós temos que ter a liberdade de pensar. Porque, segundo a doutrina dos espíritos, nós podemos estar na terra, na água, no ar, no fogo, nas montanhas, nas entranhas da terra. Nossa alma pode pensar, pode agir, pode falar. Nós não morremos nem no fogo, nem na água, nem na terra, nem dentro das montanhas, em lugar nenhum, só se nós tivermos corpo físico. Mas se nós tivermos espírito, nós somos imortais. Até mesmo se explodir uma bomba atômica no planeta Terra, vai ficar o duplo da Terra, o duplo do nosso planeta, e vai ficar
todo mundo vivo. Uns mais arrebentados, uns mais feios, outros mais bonitos, um faltando cabelo e outros não, mas nós vamos ficar vivos. Porque não tem como matar a alma. Nós somos imortais. Depois que Deus nos cria, nada mais destrói a alma. Nós só somos perecíveis no corpo físico. O corpo físico, sim, esse morre, machuca ele estraga e ele para de funcionar. Mas é o corpo físico, não é a alma que para. Ela continua viva após a morte. Então, nós temos que ter liberdade de agir, liberdade de realizar todo o bem, para fazer o que precisamos com o conhecimento. Então, se nós temos o conhecimento que a alma vive e que ela não morre, que ela se manifesta e que ela reencarna e que depende dela um processo reencarnatório de bem-estar ou de dor, isso para nós é a pesquisa espírita. Isto é a ciência espírita. A ciência espírita é o que se refere à alma. A alma. Nós temos conhecimento do corpo físico, mas hoje a medicina e tudo mais estuda o corpo físico. O corpo físico é doente devido ao fluido da mente. Quando a evolução da medicina ela for estudar que o fluido mental faz a doença, muita coisa será mudada a nível de conhecimento da humanidade. Parábola da figueira seca. Jesus, saindo de Betânia, teve fome e foi até a figueira que não achou figos, que ninguém como ti de fruto algum. Então, o que aconteceu? Jesus, passando pela figueira, com os apóstolos, não achou figo. O que representa a figueira? A figueira representa uma mediunidade. E se nós formos uma árvore seca, que nós não damos fruto, nós não temos fruto doce da bondade, da misericórdia, nem da ternura, mas somos uma árvore maligna, que os nossos frutos são maus e perversos e vingativos, que ninguém coma desse fruto maligno. É isso que Jesus quis falar. A árvore é como a mediunidade. Então, se a nossa mediunidade ela não for boa e generosa para distribuir fluidos doces e calmantes, e se a nossa mediunidade for uma árvore amarga, cruel, infeliz, nós daremos os frutos amargos, cruéis e infelizes. É isso que Jesus quis falar. E a árvore má, que ninguém coma o seu fruto. É isso daí. Os discípulos, mestre, olha como secou a figueira que amaldiçoaste. Maldição, palavra ou conjunto de palavras que revela a vontade de algo negativo aconteça. Impregnação e praga. Então, quando nós lançamos um pensamento mal, ele impregna, tais como vai para o inferno. Então, a pessoa, quando ela fala, vai para o inferno, ela está desejando todo um fluido maligno, maldoso, para que aquela pessoa esteja presa naquelas irradiações escuras, pegajosas, maléficas, de ódios, de raiva, de drogas, de prostituições, de desamores. Foi aquilo que desejou, isso é uma praga. Só que hoje, de uma forma moderna, as pessoas falam isso e lançam mesmo, quando estão bravas, chiliquentas e nervosas,
ela lança esse desejo. Como também a pessoa fala, vai a merda. É tão comum as pessoas falarem isso. E o que ela desejou para as pessoas? Que ela ficasse cheia de vírus, micróbios, todo tipo de verme em cima dele, não é isso? E nós estudamos que esses vermes, né, negativos, todo esse fluido negativo não vai causar doença, vai infeccionar, vai nos causar dor. Então, você vê a grandiosidade de uma fala do desejo. Então, nós, médios, não podemos deixar que as pessoas lancem para nós, vá para o inferno, dissolva, desmancha e procure luminosidade. E vai a merda. Então, ela vai dizer para tira seus micróbios, tira seus vírus, tira toda essa energia negativa de cima de você, porque você vai ficar doente. Eu quero mais que você apodreça. O que é o apodrecer? É solver todas as células, diluir o nosso organismo, ficarmos enfraquecidos, ficarmos doentes, morrer todo cheio de pereba. Então, é isso. E terá um efeito? Lógico que vai ter um efeito. Lógico. E se ela não falar e só pensar? Vai ter o mesmo efeito, né? Porque se a pessoa não falar e pensar, vai ser a mesma coisa. Vai cair a mesma vibração, os mesmos dardos. Então, o médium tem que estar atento às emanações fluídicas, às formas de pensamento, os xingos, as maldades. Nós temos que nos proteger, solver imediatamente, na hora, se possível. Retira, solva, retire da aura espiritual, retire do seu perispírito, do duplo etéreo, não deixe cair no seu corpo físico, porque você vai ficar doente. O que Jesus diz? Tendes fé em Deus? Quer dizer, aos apóstolos, você acredita em Deus? Ama a Deus? Confia em Deus? O agente, o médium doa o fluido vital, busca o fluido universal e com o seu desejo realiza. O pensamento é tudo. Então, quando o médium tem uma fé ardente, confia em Deus, confia nas leis divinas, confia nas forças eletromagnéticas enviadas pelos fluidos solares, lunares, pelo fluido universal, ele muda, ele transforma. Então, a doutrina dos espíritos, ela é uma filosofia de estudo e de conhecimento. Porque se a pessoa não tiver esse conhecimento, ela não tem a certeza do que ela pode usar e do que ela pode se curar. E saber do que ela é capaz, da autocura, da autorreforma, do crescimento, da prosperidade. Porque o médium, ele pode trazer a prosperidade, o crescimento, a beleza, a ternura, a afabilidade, a doçura, a amorosidade, porque é fluido. Da mesma forma que se constrói o mal, se constrói o bem. Então, você quer crescer, quer prosperar? Faça esse fluido de prosperidade, de crescimento, de abnegação, de luta e de trabalho. É isso que serve a mediunidade, o desejo realizado através de um conjunto de conhecimentos que nos leva a esse efeito. A montanha são problemas do cotidiano, as dificuldades do caminho, resistências da vida. Tira-te daí e lança-te no mar. Toda pessoa que ela conhece a fala antiga, a palavra antiga, isso é muito importante à luz do Evangelho. O mar, na tradução antiga, era um mar de fluidos.
mar de fluidos. Era uma quantidade imensa de fluidos. Então, era o fluido do ar, o fluido da terra, fluido do fogo, fluido do oceano. O que considerava a água que era um fluido, a leveza disso daí. Então, o fogo também é um fluido. Quando ele falou, tira-te daí, lança no mar, ele falou, tira essa dificuldade daí, torna fluido. Solve esse fluido, tira de algo materializado. É isso que Jesus queria ensinar. Para atender o Evangelho, estude bastante, leia com profundidade essa mensagem do Evangelho. Ela é belíssima para quem estuda bases profundas da doutrina. Busque o conhecimento deste Evangelho. A fé que transporta a montanha, leia o capítulo inteirinho, bem devagarinho, para o médium tirar a indolência da sua casa e dele, o desgosto, a submissão, o medo, a preguiça, a incerteza, a versalidade, a inconstância, fraqueza, a lassitude, esse abatimento, essa prostração, a fadiga, o cansaço, o tédio. Quem tira isso é o médium. É o médium que tira dele. Ele tira todas as coisas ruins e coloca as virtudes. A virtude não cai do céu. É o médium que busca a virtude, partículas virtuosas, através da prece e da oração, sobre ele mesmo. Lança-te ao mar. Os espíritos é um trabalho do fluido. Mar significava fluidos. Então, tirar a passividade, a falta de firmeza de princípio. A pessoa não tem aquela firmeza. Ai, não sei se quero, não sei se não quero. Tire essa incerteza, tire essa fraqueza, tire essa falta de firmeza dos vossos filhos, do vosso lar. Ai, eu não sei se quero trabalhar. Ai, não sei se quero. Gente, arranca isso. Arranca essa coisa frágil, inútil, vazia. Desmanche. Comece a colocar fluidos fortes, corajosos, dinâmicos, vencedores. Para nós espírita não existe, ai, meu filho não quer trabalhar, meu filho não quer. Gente, modifica o fluido. Não quero trabalhar, é um fluido. Não aceito, é um fluido. Não quero nada com nada, é um fluido. É a forma da pessoa, do ser humano, emitir ondas. Ondas negativas, dardos negativos da mente humana. E só outra mente humana. Só uma mente superior a outra mente é capaz de trazer fluidos curadores. Por essa razão, o médium familiar, quanto mais ele se educa, quanto mais ele se melhora, melhor ele pode assistir e amparar a sua família. A sua família é o melhor lugar do mundo. É onde traz a maior experiência de crescimento e aprimoramento da sua vida. E eu diria para os espíritas, o espírita que estudar isso que eu estou falando, me compreender profundamente a minha fala e trabalhar com a sua mediunidade, por ele e pela sua família, ele mudará, ele transformará a sua família em bênção de luzes e de esperança. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.